O veneno é uma substância que assusta pelo seu potencial de dano e pela sua atuação sombria. Observe bem esse belo animalzinho aqui. Talvez você não esteja reconhecendo, mas esta é uma mamba negra. O veneno dessa cobra possui potência suficiente para acabar com a vida de um elefante africano adulto. E se pergunta o que ele faria com um ser humano? Há alguns dias atrás, uma garota do Zimbábue de 17 anos foi picada por essa cobra. Ela morreu 30 minutos depois de receber o coquetel. Depois dessas informações, acredito que eu consegui te transmitir o que essa palavra representa: adrenalina elevada, alerta constante e perigo. Isso nos indica que para um carro ser nomeado de veneno, ele precisa ser no mínimo absurdo em termos de desempenho, ou apresentar um alto nível de perigo. Do contrário, ele não estará à altura da nomenclatura. Bom, a Hennessy chegou a uma conclusão que a sua mais nova criação se enquadrava nos requisitos. Mas, será que se enquadrava mesmo? Deixa o gostei e se acomoda, que é isso que você vai descobrir no final desse vídeo. Bora! A Hennessy Performance é uma preparadora norte-americana sediada no Texas, e é a responsável por dar vida a criaturas como Mammoth Mill e Camaro Exorcista. Mas o monstro que deu origem a esse vídeo nasceu alguns anos antes desses dois, mais precisamente em 2011. O objetivo com a criação do Venom GT era bater o maior número de recordes de aceleração possível, e talvez até mesmo o principal deles, o recorde de carro de produção mais rápido do mundo, que na época estava assegurado pelo Bugatti Veyron Super Sport. Pois bem, para conseguir bater esses recordes, primeiramente era necessário a peça mais importante de todas, o motor. E uma informação interessante que eu acabei nem mencionando: o Venom GT originalmente foi baseado num Dodge Viper, ano 2007. E já com essa máquina, a preparadora conquistou alguns títulos importantes, mas logo apareceu a velha e conhecida necessidade de mais potência, e ela acabou se alinhando à ideia de realocar o motor para a posição central traseira. Assim, começou o planejamento do novo Venom GT. Bom, mas continuando, o motor escolhido para esse novo projeto foi o LS7 V8 de bloco de alumínio Twin Turbo de 7 litros da GM, o mesmo motor que equipava o Corvette Z06. Esse motor foi alinhado a um câmbio manual de 6 marchas, que por sua vez fazia a transferência da força para as rodas traseiras. Originalmente, ele gerava 511 cavalos de potência, e obviamente que para competir com o Bugatti Veyron era necessário muito mais potência que isso. Então agora a gente entra na segunda fase: era necessário mais potência. Existem muitas formas para aumentar a potência de um carro. Vou destacar 4. Primeiramente, use etanol. O etanol garante um ganho de 5 a 7 cavalos de potência, e isso se dá pelo fato dele apresentar menos resistência à compressão, que é produzida pela movimentação do pistão e que precede a combustão. Sendo assim, o motor tem menos dificuldade para funcionar com etanol. 2. Dê mais ar para o motor. Seja qual for o combustível usado para alimentar o motor, ele não é queimado sozinho. Na verdade, é feita uma mistura ar mais combustível dentro da câmara de combustão. Indo por essa linha, quanto maior for o fluxo de ar para a alimentação do motor, mais rica será essa mistura, resultando em um ganho de potência. 3. Otimize o fluxo de saída dos gases. Quando a combustão é realizada, duas coisas acontecem simultaneamente na região da câmara. A primeira é que o pistão é empurrado para baixo, e a segunda são gerados gases, também conhecido como fumaça. E quanto mais rápido esses gases forem retirados de dentro do motor, melhor será o aproveitamento da potência. E por fim, reprograme a Eco. A unidade de controle do motor é a peça mais importante do sistema de injeção eletrônica. Ela é responsável pelo gerenciamento da entrada de combustível que será queimado na câmara de combustão. Uma reprogramação da Eco permite que uma maior quantidade de combustível seja enviado para queima
em determinadas rotações. Agora faça um alinhamento disso a um combustível com pouca resistência à compressão e de melhor qualidade, um melhor fluxo de ar para a mistura e uma saída mais rápida dos gases. E você terá a receita da alta potência. Como eu falei lá atrás, existem muitas formas para aumentar a potência de um motor a combustão. A Hennessy fez tudo o que era possível e o resultado foi 1.261 cavalos de potência e 159,7 kgfm de torque máximo. Ela conseguiu a potência necessária. Agora faltava um bom sistema de freio para dar conta do recado de parar essa hipermáquina. Para essa missão, a marca escolhida foi a italiana Brembo. As pinças são de 6 pistões na dianteira e 4 pistões na traseira, acompanhadas de discos de 380 mm feitos de carbono mais cerâmica. E por último, a estrutura e o corpo. Tanto o chassi como a carroceria do Venom GT foram feitos de fibra de carbono, e isso corresponde no baixo peso de 1.244 kg. Eu sei que parece pesado, mas leve em consideração as dimensões desse carro. Bom, agora a Hennessy tinha uma hipermáquina completa, só o que faltava mesmo eram os recordes. E em 2013 vieram os primeiros. Ele iniciou quebrando o recorde do Guinness Book para carro legal de rua mais rápido no 0 a 300, com um tempo de 13,63 segundos. E também estabeleceu um recorde não oficial do 0 a 322 mais rápido do mundo, apenas 14,51 segundos, superando a marca do Adira R de 17,68 segundos. Ainda em 2013, ele alcançou os 427,6 km por hora, em 3,2 km de pista, e no ano seguinte subiu essa marca para 435,31 km por hora. Só que essa não foi validada, pelo fato do teste ter sido realizado em uma única direção. Mas a essa altura do campeonato ele já tinha conquistado os principais recordes, e havia concluído com êxito a sua missão. E só ficava atrás do Bugatti Veyron Super Sport como o carro de rua mais rápido do mundo. Um fato interessante: em 2016 um Venom GT Spider registrou uma velocidade de 427,4 km por hora. Posteriormente, a Hennessy descobriu que ele estava com cerca de 300 cavalos a menos, devido a problemas com uma das bombas de combustível de alta capacidade que alimentava o motor. Sobre as versões, primeiramente existiu a Spider, que foi encomendada por Steve Tyler, vocalista da banda Aerosmith. Ele leiloou seu exemplar em 2017 e arrecadou $800 mil. Todo o dinheiro foi doado para instituições de caridade. Também foi feita a intitulada Edição Mais Rápida do Mundo, limitada a 3 unidades. Essa edição comemorava o primeiro recorde que o Venom GT conquistou. E por fim, a edição final. Na verdade, esse é o 6º GT Spider produzido. Ele foi feito para comemorar os 6 anos de produção do Venom GT. Seu peso sofreu uma queda de 4 kg e a pintura escolhida foi o azul Glacier. Ao todo foram produzidas e comercializadas 13 unidades dessa máquina, hipermáquina. E depois de todas essas informações, não há dúvidas que esse monstro está à altura da sua nomenclatura. O Venom GT foi mais uma criação da Hennessy baseada em um carro já existente, no seu caso, o Lotus Elise. E não precisa nem se esforçar para perceber isso. Os faróis, as linhas da carroceria, basicamente é um Elise bombado. E para o uso nas ruas ele é registrado como Exige modificado, e não como Venom GT. Assim, por mais insano que esse carro fosse, ele ainda não era uma criação 100% original da Hennessy. Mas isso mudou com o seu sucessor. E no vídeo anterior eu falei sobre o sistema responsável por parar todas essas máquinas. Acessa clicando aqui em cima. E é isso, meu bom. Deixa sua opinião agora sobre esse vídeo ou uma sugestão para um vídeo futuro. E a gente se vê em breve.